Ma'am, my dad and anyone involved in this conservatorship and my management who played a huge role in punishing me when I said, no, ma'am, they should be in jail. I've done more than enough. I don't feel like I should even be in a room with anyone to offend me by trying to question my capacity of intelligence, whether I need to be in this stupid conservatorship or not. I've done more than enough. I don't owe these people anything, especially me, the one that has roofed and fed tons of people on tour on the road. It's embarrassing and demoralizing what I've been through, and that's the main reason. I've never said it openly. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre mais um documentário sobre Free Britney. Acabou de sair na Netflix um novo documentário contando aquilo que a gente já tá careca de saber, né? Toda a tutelagem escrota da Britney Spears. E dessa vez explorando outros fatos desse mesmo evento, né? O Britney vs Spears. E a gente tá gravando esse vídeo, gente, num dia muito especial que a gente ficou sabendo minutos antes da gente começar a gravar esse vídeo, que finalmente o pai dela foi removido dessa tutela desgraçada. Glória a Deus, Senhor! A Britney foi libertada das garras desse homem e ele está sendo investigado pelo FBI. Glórias a Deus. Glórias a Deus, é isso que a gente Senhor queria. Existe, mas nesse vídeo aqui a gente vai trazer um pouco do que a gente aprendeu nesse novo documentário, né? Falando sobre toda essa tutelagem monstruosa com a Britney Spears, o que eles trouxeram de novos ângulos, de novos personagens, de novos desdobramentos para essa história, e também contar um pouco sobre pontos legais. Então fica até o final para você entender um pouco sobre tutelagem, sobre curatela, sobre essa coisa mesmo que tem acontecido na vida da Britney Spears, como que a gente traz isso aqui pro direito brasileiro também. Então a gente preparou um vídeo super legal para vocês, falando de um caso de extrema importância. Já passa esse vídeo adiante para pessoas que são fãs da Britney Spears, que conhecem pessoas que estão passando por alguma coisa legal, muito injusta. Enfim, esse vídeo pode fazer bem para muita gente. A gente tá muito feliz de saber que a Britney tá dando os primeiros passos dela para uma possível libertação. E já se inscreve nesse canal, já dá like nesse vídeo, já engaja, já passa adiante pra alguém. E também vai seguir a gente nas redes sociais, gente. Vai seguir a gente nos nossos Instagrams, no Instagram do canal, no Twitter. A gente começou na roxinha também, vai lá se você quiser ver a gente assistindo diversas coisas com vocês. E bora pro vídeo. Com direção da jornalista Jenny Ellis Kill e da cineasta Erin Lee Carr, Britney vs Spears se alimenta no conteúdo apresentado em filmes anteriores sobre o assunto, mas apostando em depoimentos e imagens de arquivos inéditas. A narrativa ela tem como foco principal aquela época de 2007, 2008, entre 2007 e 2009, que ela estava passando por um momento muito complicado da vida dela, em que ao mesmo tempo que ela estava produzindo diversos hits pra gente, ela era extremamente perseguida por paparazzi, estava passando por um divórcio extremamente litigioso, correndo o risco de perder a guarda dos filhos dela, e no meio disso tudo ainda iniciaria seu processo de tutela. O filme mostra, inclusive, o relacionamento que ela teve naquela época com o paparazzi Adnan Galib. Na época, ele era muito retratado como um vilão da história, uma pessoa que queria estar ali pra sugar né? a Britney, sugar o dinheiro, sugar a fama, sugar um tanto de coisa. Mas nesse documentário, ele é retratado de uma outra forma. Ele é visto mais como uma pessoa que estava ao lado da Britney, tentando ajudar ela, inclusive, a se livrar dessa tutela do pai. Depois de 15 anos, a gente finalmente tem a versão dele, por assim dizer, dos fatos. O estado de saúde mental da Britney nesse documentário é um dos pontos fortes dele e uma das coisas mais controversas que a gente tem que ver, porque ela é listada como uma pessoa demente. E para uma pessoa cair nesse processo de curatela e afins, lógico, demência é um dos pontos principais que a pessoa precisa ter, porque a gente tem que declarar uma pessoa não estável mentalmente, emocionalmente ou capaz de gerenciar suas próprias finanças e sua própria vida. Mas como que uma pessoa que tem demência, que não pode cuidar de si mesma, sua própria finança, vida e afins, tá produzindo os maiores hits da sua carreira, tendo residência em shows e produzindo coisas e atuando, enfim, diversas gamas do entretenimento aí, trabalhando sem parar, mas não pode cuidar da sua própria vida? Tipo assim, a banalização da palavra demência, desse estado de saúde, é um dos pontos altos para toda essa trama e todo esse plot. Inclusive, existem documentos mostrados que indicavam que o pai fazia questão que ela continuasse fazendo turnês para bancar todas as mordomias e os advogados. Além disso, ainda há indícios que o tutor mudava a medicação dela sem maiores explicações. E o filme ainda reforça que muito dessas ameaças, desse comportamento extremamente tóxico e abusivo, quase tendo ela como uma refém, era aceitado pela Britney pelo fato que ela não queria perder a guarda dos filhos, né? Já que o Kevin Federline tava jogando muito pesado também com o time de advogado dele. Inclusive, ele chegou a ganhar vários processos e ela chegou até a perder a guarda dos filhos por um momento. Então, assim, é uma coisa muito complicada.
Uma outra pessoa que pôde finalmente também nesse documentário dar a sua versão dos fatos foi o Sam Lutfi, que é ex-agente da Britney. Na época tiveram diversos rumores de que ele teria tentado dopar a Britney diversas vezes. E nesse documentário ele pôde vir dar a versão deles, dizendo que ele nunca fez isso, em nenhum momento ele faria isso, e que todas essas fofocas na verdade foram fabricadas pelo pai da Britney para poder tentar afastar os dois, porque ele era uma pessoa que estava ativamente tentando ajudar a Britney na época. E na época ele era visto como um grande vilão por todo mundo. E só agora que ele tá conseguindo limpar finalmente o nome dele. Uma questão muito séria, até um pouco assustadora, é que algumas dessas entrevistas que foram mostradas no programa mostram as pessoas meio acuadas, tipo, não, disso eu não vou falar. Sim, sobre essa pessoa eu não vou comentar. Eu não vou comentar, eu não quero falar sobre isso. Mostrando que, tipo, o assunto é muito mais sério do que a gente pensa. A galera não quer falar sobre algumas pessoas e alguns casos, sabe? Ou seja, rolou ameaças ao longo desses anos à integridade física e moral dessas pessoas que acolheram a Britney de alguma forma, ou seja, era quase que uma quadrilha. Um dos pontos altos do filme também é destacando a batalha da Britney de conseguir o seu próprio time legal, porque até então tudo tinha que passar pelo crivo do pai dela, ela não tinha nem direito à sua própria defesa ou escolher o time que a representaria nas cortes. Jane, uma das diretoras do longa e jornalista na época, entrou escondida em um hotel certa vez para ajudar a artista a assinar os papéis que pediam a troca do advogado. Uma assistente da Britney também que trabalhou na MTV, a Felicia Culotta, também foi uma dessas pessoas que ajudou a Britney nessa empreitada, mas no final das contas as pessoas foram tão ameaçadas que a Britney acabou se vendo sozinha. Ou seja, ela não tinha nem quem, naquela época, ajudar ela na luta contra tudo isso que estava acontecendo com ela. Era uma coisa muito imoral, gente. Assim, a gente já tá careca de saber, mas é que quanto mais a gente vai afundando nesse assunto, mais a gente vai ficando horrorizados mesmo. A gente acha que um dos pontos altos do filme, já que eles estão contando uma história tão publicitária que muitos de nós já sabemos, é meio que mostrar tintim por tintim as irregularidades bizarras em todo esse processo de curatela, né, de tutela da Britney. E foi nisso que a gente quis trazer também uma justa posição, até para vocês entenderem como é que funcionaria isso no Brasil e quais foram as maiores irregularidades que a gente encontrou ao longo dos anos em todo esse processo legal da Britney. A curatela pode ser determinada para aqueles que têm, por alguma causa transitória ou permanente, alguma diminuição na sua capacidade de escolha, na sua capacidade civil, na sua capacidade de realmente gerenciar a sua vida. E cada caso tem que ser analisado individualmente, porque não necessariamente a curatela vai ser completa, vai ser total. A pessoa vai ter controle de todos os bens, de tudo da pessoa. Muitas vezes, dependendo do grau dessa causa transitória ou fixa, né, da pessoa ter perdido a capacidade dela, em algum momento, a pessoa não vai precisar ter controle total, apenas ajudar ela ali em algumas coisas, ou controle de alguma parte só da vida dela. E uma coisa que é essencial para que esse processo aconteça é a comprovação dessa causa da perda da capacidade da pessoa. Se é no caso da Britney, uma demência, ela tem que ser comprovada que ela realmente existe. E tudo que envolver esse processo, todos os trâmites e tudo que for acordado tem que ser para o benefício do curatelado, tem que ser pelo benefício da pessoa. E a gente pode ver que a Britney, ao longo dos anos, ela fazia diversas coisas. Ela lançava músicas, ela lançava, dirigia turnês, fazia coreografias. Então a gente conseguia ver que pelo menos uma parte da vida dela ela poderia ter controle, mas isso não foi garantido pra ela. Ou seja, a tutelagem, a curatela é pra subservir o tutelado. Não é pra, ser tóxico pra ele, não é pra ser uma coisa ruim. A pessoa tem que ser um beneficiário daquilo, porque ela está impossibilitada, seja por quais motivos for, de faculdades mentais, ou de saúde mental, ou de saúde mesmo física, algum tipo de integridade que a pessoa já não tem mais, e agora ela tem uma pessoa de confiança pra assegurar todos os direitos dela em vida. E não foi isso que aconteceu com a Britney. Ela nem era uma pessoa que era apta ou candidata, de acordo com o que a gente vê, a esse tipo de tratamento. Sim. E outra, você acabou de falar uma pessoa de confiança. Esse é um dos requisitos. O curador precisa ser uma pessoa de confiança e que tem uma relação de afeto e proximidade com o curatelado. Nesse caso, só você conhecer a história da Britney para saber que o pai dela era extremamente ausente, não estava presente em muitos momentos e não tinha uma relação muito boa com a filha. Ou seja, ele não era a pessoa certa para ser o curador dela. Não era uma pessoa apta. A gente não sabe qual que foi os trâmites extrajudiciais que esse time do pai dela de víboras conseguiu para comprar mesmo juízes e promotores para eles conseguirem isso, essa coisa ilegal e criminosa que fizeram com a vida da Britney, mas ele não era uma pessoa dentro dos trâmites legais apta para ser a pessoa para cuidar da vida dela naquele momento que ela estava mais impossibilitada em estado de vulnerabilidade. Outra coisa, obviamente,
quando tem uma pessoa, dependendo do grau dela, você pode se doar, né, para ser o tutor dessa pessoa impossibilitada, né? E tudo bem se você abdicar de alguma coisa da sua vida, acabar tendo uma remuneração com base no fato que agora você vai meio que trabalhar ou doar grande parte da sua vida em prol daquela pessoa. Mas o tutor não pode enriquecer as custas daquela pessoa. É só para ele ter uma retirada digna, caso seja preciso. O pai da Britney lucrou milhões em cima desse crime que eles cometeram com a Britney. A gente vai deixar aqui uma imagem com as estimativas de ganho do Jamie com todo esse curatelado. A gente vê que ele recebe um salário de $16 mil, enquanto ele dá uma mesada pra Britney de 8 mil. E a remuneração do curatelado tem que ser apenas o suficiente para o seu sustento. $16 mil, enfim. Além disso, ele ainda ganha mais de $2 milhões com as turnês da Britney. Mas isso não faz parte do ganhar apenas com o sustento. Ele tá enriquecendo com a curatela. Algo que não pode acontecer. É fora da lei. Em suma, existem diferenças entre a curatelagem nos Estados Unidos e no Brasil, mas a espinha dorsal dos processos é o mesmo. É o mesmo. Então a gente vê o tanto de irregularidades que estariam acontecendo se esse caso fosse brasileiro, e fazendo a associação, com certeza essas coisas também não são corretas lá nos Estados Unidos, tanto que o pai dela está sendo investigado pelo FBI pelo abuso da tutela, né, gente? Outra coisa muito interessante, gente, é que a curatela tem algumas características, e uma delas é que, caso seja transitória, a causa, cessada essa causa, a curatela tem que acabar. Então tá, pode ser que em algum momento da vida a Britney estivesse abalada e não pudesse cuidar de algumas coisas, algumas partes. Mas já fazem 13 anos, ela claramente não está mais naquele momento. Já era pra ter acabado há muito tempo, isso é a base da curatela. Ela não tem controle do corpo dela, ela não pode ter filhos, ela não pode casar com quem ela bem entende. Essa mulher tá vivendo numa escravidão moderna. Ela tá vivendo encarcerada, sendo uma popstar milionária que enriqueceu todo mundo da família dela e que até hoje é uma mulher capaz, jovem, que não pode viver. É muito bizarro, é criminoso, é triste, e saber que a família dela corroborou com isso durante quase 20 anos é a cereja do bolo, sabe, do bolo de bosta. É a pior coisa que tem nessa história. É literalmente saber que é tipo Britney versus Spears. Realmente. Tipo, é a ela família contra dela. o sobrenome dela, ela contra a família. Muito triste. Mas espero que a gente tenha trazido aqui pra vocês os pontos altos desse documentário que mexeu muito com a gente, que a gente é muito fã da Britney, a gente cobra esse negócio aqui desde que o canal existe, e a gente tá muito feliz em saber que ela finalmente deu o primeiro passo. Ainda não estamos onde a gente precisa estar, mas já deu o primeiro passo pra se libertar desse crime que cometeram com ela durante mais de 15 anos. Sim, e a gente espera que essas investigações do FBI vão a fundo mesmo, porque o que o Jamie merece, gente, é cadeia. E muita gente desse time, não é só ele. Porque ele não conseguiu chegar nisso sozinho. Inclusive, teve colaboradores da lei. Porque ninguém faz isso sozinho, ele não tá acima da lei. Ele comprou muita gente grande. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá like aqui, se inscreve no canal, comenta o que você acha sobre tudo isso. É isso. Um beijo. Tchau!